Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas que me acompanham no blog O Santo Nome, Ciência da Religião e Bem Viver. Sejam bem-vindos a esse espaço, você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha através das redes sociais, né? Do Orkut, do Twitter, do Facebook, né? Do Tumblr, do Google+, você que acompanha e recebe as postagens pelo e-mail, você que é um blogueiro, seguidor do blog, muito obrigado mesmo. E você do YouTube, muito obrigado. E você que conheceu o Santo Nome através do blog João Marinho da Top, que sou eu, muito obrigado também. Meus amigos, minhas amigas, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um fenômeno que está acontecendo em nossa sociedade, que é a militância, né? Percebam que quando falamos em militância, não falamos em partido político, essas coisas todas. Estamos falando do fundamentalismo e no jeito de operar dessas pessoas. E para você, minha amiga, meu amigo que entenda melhor esse tema, vamos usar como pano de fundo o que acontece com as torcidas organizadas. Perceba aí, você torce para o Inter, eu estou com essa camisa do Inter, sou corintiano, para mostrar para você que se eu acho a camisa bonita eu uso, certo? Sou ponte pretano também, viu? Acho a camisa do Cruzeiro bonita e os outros clubes bonita, certo? Então pense no clube, você que é torcedor, vai no estádio e vai para sua casa ou assiste na televisão, ponto. A maior parte dos torcedores de um clube são pessoas como você, certo? Pensa aí nisso aí. Agora, o militante fundamentalista, ele é aquela pessoa que se organiza, né? Faz barulho e ganha coisas. Ele se arma, assim, se junta, né? E desta maneira ele acaba fazendo barulho. E esse barulho faz ele ter certas conquistas que você, que não é um militante ali, que não faz parte daquela torcida, não vai ter. Por exemplo, sou corintiano e fiquei triste com o que aconteceu no jogo do Corinthians lá em Oruro, né? Poxa, é uma coisa, você tem filho, você... né? Então, a torcida organizada, ela faz barulho. E ela está se organizando como se representasse você, corintiano, ou você de outra torcida. Mas elas não representam a nação corintiana, por exemplo. Certo? É uma parcela de torcedores que se organizaram, fazem barulho, e com isso ele consegue usar, né, a estrutura da paixão pelo clube como uma plataforma de fazer política, de fazer reivindicações, de ter benefícios, de entrar em estádios, às vezes não pagam para assistir os jogos, né? Então você veja que esse pessoal aí, a gente vai depois linkar com o que nós queremos falar realmente. Para você, é um pano de fundo para você poder entender o que vem a ser esse fundamentalismo que está acontecendo hoje na nossa sociedade, principalmente nas redes sociais. E por que está acontecendo nas redes sociais? Então você pensou aí no clube, pensou que você é um torcedor, a maior parte dos torcedores de um clube é de pessoas como você, né? Aquela torcida organizada é uma fração pequena e insignificante, né? Mas elas têm a voz, elas fazem barulho, você sozinho aí não faz barulho, não faz nada, então você como se não existisse. Então aquele pessoal barulhento está se passando por representante de você, e não é o caso em questão. Eles estão representando eles mesmos, né? Eles usam o clube para se beneficiar.
compreende? Pensou agora? Agora vamos para a questão desse fenômeno fundamentalista que está acontecendo nesse país. E nas redes sociais está acontecendo assim de uma maneira, olha, estrondosa. No YouTube, então, olha... Então, você tem que perceber essas coisas. E temos que ocupar os espaços. Você tem que ocupar o espaço. Você tem que ser ouvido. Porque se você não for ouvido, essas pessoas vão representar você. E não representam você. Então você é afrodescendente, mas na verdade você é brasileiro, mas você é afrodescendente. Tem um grupo de pessoas que está representando os negros aí, que são a minoria, e são porta-vozes de que aceitam essa cota racial. Mas será que todos os negros no país aceitam a cota racial? Mas esse grupo de pessoas está passando por porta-voz de vocês. Então você não pode ficar calado, você tem que usar as redes sociais e fazer seu protesto. Eu já fiz o meu. O ano passado levei, olha, não foi fácil, hein? Mas eu fiz, eu sou contra. Porque esse pessoal não me representa. Certo? Não pode ter exclusividade com um ou outro. Não pode ter. Né? Uma questão que eu já falei muito bem no vídeo. Expliquei. A educação básica tem que ser prioritária. E tem que fazer sacrifício para a próxima geração. É assim. Eu não quero mordomia, não quero a muleta do governo, não quero nada disso. Eu quero, né, competir. Ponto. Então, esse grupo de pessoas não representa o pensamento dos negros do Brasil. Mas eles estão sendo porta-vozes. Então, quem vê eles falarem, né, pensa que todo o negro pensa desse jeito. Afrodescendente, né? Nós somos brasileiros, né? Mas para você entender bem a questão. Então, na luta de classes, meus amigos, essa porcaria de marxismo, essa porcaria de comunismo, essa luta de classes é uma empulhação. E para ter luta de classes, você vai ter que deixar alguma categoria, algumas classes da sociedade insatisfeitas, né? Aí vai gerar o conflito de uma com a outra. E essa instabilidade na sociedade, que muitos partidos subiram ao poder. Nós temos que ficar muito atentos com isso. Essa história já se repetiu no passado. Certo? Agora vamos para... Você viu lá o pano de fundo, foi as torcidas. Você é um torcedor comum, como eu, né? Assiste a televisão, de vez em quando vai no estádio. Mas você não é militante, você não é fundamentalista, você não... você tem a sua profissão, mas esse pessoal, a profissão deles é ser militante. Esses torcedores não têm, em sua maioria, esse pessoal aqui de torcida organizada, em sua maioria, não são todos, mas em sua maioria, eles vivem disso, eles vivem do clube. Isso que está acontecendo. Ganha passagens, né? Você vê os corintianos que estão presos lá. Foi jornais ver a pessoa. Agora não... Cadê um jornal que foi ver a família que perdeu o filho, né? Você pensar aí na sua casa. Então, o fundamentalista, o militante, ele se beneficia disso. Então, quando você vê um militante fundamentalista, né? Esse pessoal não vai representar você. Estava vendo o vídeo da Pizzaria Brasil ontem. Olha que vídeo bacana, parabéns aí, eu gostei mesmo. Mostrou o Felipe Neto deixando aquela instituição ateia, né? Porque usou uma tragédia que aconteceu no Sul, né? Para falar mensagens, né? daquele teor, e ele pediu para sair fora. Nós vamos orientando você, jovem. Você aí que... Olha, se você é ateu, não tem nenhum problema quanto isso. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas a militância fundamentalista não representa você. Eles só estão usando você. Compreenda bem. Eles só estão usando você. E quando você acordar, você vai... Pô, que cada cagada que eu fiz, hein? É isso mesmo. Você tem que acordar para a vida. Né? A questão não é ser fundamentalista. A questão não é ser isso, aquilo. A questão é que eles estão usando
essa própria coisa do jovem, né, de afrontar as regras para favorecer. É só isso, é uma assa de manobra. É tão somente isso, infelizmente é isso. Você viu o Felipe Neto aí, foi usado, pegou e saiu fora, se retirou da terra. Essas instituições não representam os ateus. Presta atenção, você que é ateu, eu não sou ateu, mas você que é ateu e acha que essas instituições representam você, ela está jogando essa categoria de pessoas que não acreditam em Deus. As pessoas estão julgando os ateus por essa instituição. E os ateus não estão nem aí para isso. Então vai se criar uma instabilidade na sociedade. E vai ter uma luta de classes, né? E sempre das minoritárias. Esse pessoal nazi homo gaysista, né? Eles não representam os gays, nem as lésbicas. Eles não representam vocês, não. O interesse deles é militância e eles ganham para isso. Lembre-se do exemplo do torcedor. Você que tem essa opção aí, não tem nada com isso. A sua vida é sua, você faz o que você quiser. Mas esse pessoal aí está usando vocês, está montando como se fosse uma torcida, como se fosse representante de vocês. Eles não são representantes de vocês, tem que ficar bem claro. Então se posicione. Tem um site, tem um blog, Gays de Direitas, né? Faça parte, faça valer, faça barulho. Porque nem todos, né, as pessoas que têm essa opção pensam igual a esse pessoal fundamentalista. Então você tem que ser ouvido. Como eu não aceito a cota racial, sou negro, né, sou brasileiro e não aceito a cota racial. Então tem que ser ouvido, fale, se manifeste, não fique calado. Você está sendo convocado para falar agora. Lembre-se do exemplo da torcida. A Gaviões da Fiel não representa os torcedores do Corinthians. Representa os interesses da Gaviões da Fiel. Ponto. Então, você entende aí? Quando você se organiza, faz barulho, você é minoria, mas faz barulho e ganha mais coisa que quem não faz. Então está na hora de você que está uma folha solta no ar, fazer barulho. E essa corrente de fazer barulho, né, vai fazer com que as coisas fiquem mais equilibradas. Falei sobre cota racial, esse movimento negro que não representa os negros, desse país. Falei sobre esses torcedores, para dar um exemplo para vocês entenderem, esse fundamental. Falei sobre os ateus e a militância. E falei também sobre os homossexuais, né? Homossexualidade. Você escolhe aí. Você veja que esse pessoal não representa vocês. Falei sobre isso, né? E tem certos religiosos que são fundamentalistas, certas seitas aí, que são só massa de manobras também. Você tem que ficar atento. Não representa o pensamento cristão. Você está entendendo? Então, temos que ficar atentos a essas coisas que estão acontecendo no nosso país. Tem a ditadura dos vegas, né? Pô, se você é vegetariano, certo. Agora você querer fazer o terrorismo nas pessoas em nome da sua alimentação, aí não. Por isso que eu sou contra. E sou lacto vegetariano. Eu sei que o vegano não usa leite, mas tudo bem. Mas é questão suas aí. Eu não tenho nada com isso. Mas a militância que é o problema, entende? Que vocês estão sendo usados. Quando você acordar, você vai, pô, que merda que eu fiz, hein? Essa que é, não tem outra palavra, mas que cabeçada que eu dei, você não vai ficar legal, né? Quando eu falo que merda que você já presta mais atenção, né? Então essa militância, está destruindo a sociedade, está criando-se uma instabilidade. Mas Antônio Gramsci já previu isso, falou que ia ser ia ser uma nova luta de classes, porque a que fez Marx no passado não deu muito certo. Então eles se debruçaram para pensar em outra estratégia e nasceu o marxismo cultural, onde você vai ter lampejos marxistas na música. Já desde os anos, há 30 anos já que está fazendo isso, a cultura no país. O pensamento marxista paira no ar, né? Então, temos que estar atentos. Você está sendo convocado, né? Você que é afrodescendente, que não concorda com a cota racial, não fique calado. Faça-se ouvir no Twitter,
no Facebook, no Google Plus, no Orkut, no Tumblr, no MySpace, no seu blog, no YouTube aqui. Se expresse, se posicione, não fique calado. Não fique calado, não fique calado. Porque esse pessoal não te representa. Certo? Esse pessoal representa os interesses deles. E muitos militantes ganham para fazer isso, né? Certo? Então, essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês, porque essa militância está cansando, hein? Está cansando, e esse pessoal invadiu as televisões aí, né? O discurso é muito bonito, mas o fim nós já sabemos, porque já aconteceu no passado. Veja lá em Cuba, lá, usaram os gays para fazer a revolução, e quando subiram o poder, ninguém fala aqui na televisão, se eles andam de mãos dadas, são presos. Mas ninguém fala isso aqui, né? Escondem de você essa informação, né? Então cuidado para não ser massa de manobra. Porque você, com a sua opção, você é livre. Mas esse pessoal militante vai ferrar com todo mundo. Esse pessoal militante negro aí vai ferrar com todo mundo. Vai ferrar com nós mesmos negros. Só que você tem que chegar a isso. Esses ateus militantes, fundamentalistas, vão ferrar tudo. Vai ferrar até a convivência pacífica que sempre existiu nesse país com os ateus. Ninguém está nem aí para isso. O Brasil é um país tranquilo, e fica esses deputados aí falando que a intolerância... Pô, você falar que o Brasil é um país intolerante, que planeta você vive, meu? Que planeta você vive? Sendo que vem turistas do mundo inteiro aqui e falam, pô, esse povo aqui é acolhedor. Quando tem enchente, quando tem seca aí, o pessoal se mobiliza para fazer a caridade. Então, você fique de olho nesses deputados aí. As eleições estão chegando. Preste atenção nos candidatos. Apesar que a parte política é só o pano de fundo, porque eles fazem coisa por debaixo do pano. Mas está aí, ó. A eleição está chegando e esse pessoal a gente não pode votar neles, não. Sem chance, tá? Então pense sobre essa militância. Veja um exemplo da torcida. Você que é corintiano, mas não é militante, você não vai ter benefício de ir no estádio de graça. Mas quem é militante, quem é da torcida organizada tem, faz barulho, aparece na televisão, faz uma... que fizeram lá, o pessoal vai lá ver o que está acontecendo com eles, mas a família que só perdeu lá não teve nada. Os militantes têm isso aí, então há uma inversão dos valores, né? Mas a sociedade brasileira tem que dar uma resposta, né? Assine a petição Fora Renan, assine a petição contra aquele deputado lá que briga no Twitter, né? Briga no Twitter e fica perseguindo as pessoas no YouTube para fechar canais, né? A gente fecha um canal, abre outro. É assim que funciona. Então, é uma guerra cultural, meus amigos. Então, não se acovarde, participe desta batalha. Você não vai perder nada, não vai levar chicotada. Não seja covarde. A covardia, às vezes, das pessoas está chegando num nível inaceitável. Você tem que ocupar os espaços, senão o mal vai ocupar por você, pô. Sempre foi assim. Você vê o mal agindo, não faz nada, e pensa que o mal vai passar, mas não vai passar. Você assistiu o filme Senhor dos Anéis? Eles ficaram sentadinhos, meditando, pensando no pensamento positivo, para que o anel fosse... o anel, com a força do pensamento positivo, vai chegar lá naquela montanha, naquela coisa, vai lá no vulcão, vai derreter. Não foi isso que aconteceu. Foi luta, foi conquista, né, meu? Muitos morreram no meio do caminho, muitos não sucumbiram ao poder do mal, né? A vida humana é desta forma. E o marxismo cultural fez toda essa porcaria aí, ó. Pensamento positivo. Se você pensar o bem, é lógico, né? Mas o ser humano, ele tem a esfera do pensamento, tem a esfera das palavras e tem a esfera da ação corpórea. Se você pensou, não falou e não agiu, então seu pensamento positivo só está na sua mente. E esse pensamento positivo tem que refletir nas suas palavras e nas suas ações. Porque senão fica uma coisa como se fosse o hipócrita, né? Falar coisas bonitas, mas não age bonito, não fala bonito. E aí você já viu o que dá, né?
Então, essa instabilidade está acontecendo. O Emílio Durkheim lá no seu turno está revirando. Pô, vocês não estão vendo que é um fato social? Isso aí é uma anomalia da sociedade? Isso aí virou um fato social, gente. Porque o politicamente correto, né, essa luta de classes domina a cena do nosso país. O que é o regime totalitário? Vamos entrar nessa questão aí. O professor Olavo de Carvalho fala muito sobre isso, né? O governo tem um controle. Ah, mas o governo ele não tem empresa. Tem empresa sim. Mas a maior parte das empresas aqui são privadas. Mas quem faz a regulamentação das empresas, né? O empresariado está de joelhos ao governo. Olha a Petrobras aí, que estão conseguindo fazer com a nossa Petrobras. Então, esse pessoal militante, esse pessoal fundamentalista, não representa você. Assim como você que é corintiano, a Gaviões da Fiel não representa os corintianos, que são 33 milhões. Não representa. Representa uma parte significante, mas eles fazem barulho e têm benefícios. Então, para você entender que esses militantes usam, né, os negros, e muitos negros usam os próprios negros, para viver disso. Virou profissão de fé. Esses ateus militantes, a mesma coisa, pega esses inocentes, né, e ficam apoiando essa militância, e esse pessoal ganha para fazer isso. Quando você acordar para isso, que nem o Felipe Neto, que eu já fiz muitas críticas aos vídeos dele, né, fiz mesmo, hein. O cara fica falando mal disso, daquilo, Justin Bieber. Eu não tenho nada com o Justin Bieber. Tem jovem que gosta, pô, deixa gostar. Agora você vai ficar detonando, ficar policiando, não dá, né? Mas ele saiu fora da terra, por causa que usou aquela imagem, que aconteceu aquela catástrofe lá, né? E usou aquilo, cadê o seu Deus? Aí ele pegou, isso aí eu não posso concordar com isso. Então, eles não representam vocês. Põe isso na cabeça, jovem, continuamos com essa tecla. Não representam vocês, não representam vocês e não representam vocês. Esse pessoal representa uma outra coisa, os interesses próprios. Vocês têm que ler o livro A Revolução dos Bichos. Lê esse livro, acha na internet aí. Se você está vendo esse vídeo, você tem condições de se vira. Não é que você não, que nem meu pai dizia, se vira que você não nasceu quadrado. Tá? Então esse foi o meu recado para vocês aí, né? Você ficar atento. Como o Emílio Durkheim dizia, né? Virou um fato social. Por que virou um fato social? Porque esse pessoal fala por você. E nós aceitamos isso sem questionar. Como você, o fato social, ele explicava assim, você vai no restaurante, tem alguma placa falando assim, ó, não pode tomar a sopa, né, com a mão. Não tem nenhuma placa. Se você for tomar com a mão, as pessoas vão olhar para você estranho, né? Isso é um fato social. É uma coerção social imposta pela sociedade. Só que essa sociedade não é a grande sociedade, é a pequena sociedade, né? É a revolução dos menores, né? É a ditadura dos menores. Você reparou nisso? Eles estão vivendo uma época de ditadura. Então você, afrodescendente, esse pessoal não representa você. E nem me representa. Sou contra a cota racial. Ponto. Eu quero educação básica boa nesse país. Não representa a gente. Esse movimento LGBT aí não representa você, gay, lésbica. Não representa vocês. Então você não fique calado e entre no site do Gays de Esquerda. Por favor, veja lá que o pessoal são contra essa PL 122, que vai ferrar todo mundo. Você ateu, essa ateia não representa você. Não representa você. Acorde. Né? Acorde. Né? Muitas pessoas estão acordando. Não é para você deixar de ser ateu ou não. Isso não interessa, mas essa militância não representa você. Representa o interesse deles. E você só massa de manobra. Infelizmente, essa é a grande realidade. Então, meus amigos, minhas amigas, fica aí esse recado aí, para a gente ficar muito atento. Esse virou um fato social, virou uma anomalia, e essa anomalia tem que ser corrigida, né? Emílio Durkheim já falou muito isso no século passado, né? No século passado e o outro aí, né? Então, faz tempo que ele falou isso, hein? E está repetindo de novo aí, né? E temos que tomar ocupações de nossos espaços, como dizia Sun Tzu, seu livro Arte da Guerra. Temos que ocupar os espaços, senão outras pessoas vão ocupar. É simples assim, poxa. Se você tem uma alimentação precária,
os espaços que você deixou aberto de alimentação saudável, o seu organismo vai ser ocupado por quê? Coisas não saudáveis, né? E o que vai acontecer com você? Vai adoecer. Isso é uma coisa que, poxa, é simples entender, e que a sociedade não é diferente. Então, ocupe o espaço, deixa de ser covarde, né? Faça valer a sua voz, você não vai acontecer nada com você, mas você calado, esses pessoas estão te representando, mas não representam. Tá ok? Até mais e te espero aqui na nossa videocast ou podcast, nesse mesmo canal, o blog O Santo Nome. Tá? Duvide de tudo e depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.